Mais uma semente foi plantada, aqui quem fala é seu grande amigo Ângelo Ricardo, e bom, estamos finalmente com a modelagem. Nesse episódio de hoje, irei mostrar um pequeno time-lapse, começando a parte de modelagem. Já começo de blocagem, enfim, uma coisa que eu já quero explicar é que a cor que está a modelagem, depois de um tempo, não será a textura final. Aquilo é simplesmente uma guia de cor para eu saber mais ou menos o que será aquela parte da modelagem, ok? Então, vamos começar a analisar o time-lapse, que deu um puta trabalho para fazer, para trazer para vocês aqui o processo de como se começa uma modelagem 3D para quem nunca viu, ok? Então, vamos lá! Eu comecei tudo ajustando a escala da minha referência de fundo, criei uma caixa simples com algumas divisões, para começar a dar forma à minha corveta. Daí fiz algumas divisões, dei umas esticadas, e aí já começa a dar forma ao negócio. Eu fiz um espelhamento da outra face e comecei a desenvolver essa técnica que eu aprendi, desenvolvendo sozinho num modelo de teste, onde esse tipo de formato, esse tipo de técnica permite você criar a parte da ponta do navio sem ter que fazer muito corte, sem fazer muitos processos, conseguir um acabamento muito mais limpo. Eu baixei já o deck, para fazer já os detalhamentos para ficar o fundo mais parecido com a referência. Começa então a criar os cortes para fazer a entrada. Os cortes para conseguir soldá-los e fazer esse chão. Eu criei um shell, fazer com que criasse uma casca, usando o formato do casco do navio, para justamente criar a cabine. Soldei o chão, alinhei a base, pronto. Agora já se tem entrada do navio e agora o batente da porta. Esse aí já é o segundo dia, sabe-se que a modelagem já está com uma outra cor. Eu começo então a fazer o batente para esconder o sistema de cordas do leme que fica em cima da cabine. Então fica esse conjunto de madeira como se fosse um esconderijo para a parte interna do sistema de corda. Faço a soldagem dos vértices, crio a janela. Faz alguns ajustes finos, sempre ajustando. A gente começa a fazer a criação do mastro, geralmente com uma forma simples. A gente utiliza muito formas geométricas como cilindros, esferas, caixas. Geralmente a gente utiliza muito dessas formas para criar coisas. E aí, a face interna da escadaria dentro da cabine, pois a minha escadaria, o design que eu estou querendo fazer, passa por dentro da cabine e essa parte vira um móvel, vira uma estante para guardar itens. Escadaria externa, já comecei a fazer a base dela, a estrutura, batente da porta, faço outro shell como casco. Começa a dar o formato do batente, porta, entrada para a cabine. Ajustes. Ali todas as arestas e crio uma porta através de uma caixa. Isso, começo a ver o movimento, ele está fluindo do lado certo. Crio espelhamento da outra parte. Tudo. Só que eu vi que o mastro estava com números pares de polígonos, o que ia afetar a criação da gávea. Então eu tive que refazer o mastro, dessa vez para dar números ímpares de acabamento. E conseguir fazer uma entrada com número par. Não sei como explicar isso. Essa parte que é a gávea, ou crow's nest, ele precisava ter números pares na entrada e números ímpares nesses buracos que eu vou fazer neste exato momento. Por isso que o outro não deu certo. Preciso fazer números ímpares para dar esse efeito. Já criei as partes dos apoios dos masters. Começa então a fazer a parte do corrimão
e vai em cima da cabine do capitão. Nossa, inclusive até rimei. Bonitinho. E geralmente é uma das fases que eu mais gosto, é brincar com o Swift Loop, fazendo esses formatos em formas geométricas, sabe? Brincando esses formatos, ajustando a escala, movendo para cima e para baixo, fazendo mais cortes. É uma das coisas que eu mais gosto, como se eu estivesse modelando uma massa mesmo. Duplico para fazer parte, dou uma ajustada, faço o corrimão e aí alinho com a base. Basicamente todo esse processo para criar a base da nossa corveta. Temos a entrada, temos o mastro, o número ímpares de buraco para fazer esse detalhe, a entrada em número par. Temos os mastros que eu ainda vou reposicionar dependendo do tamanho da vela. Temos os corrimões para acho que é corrimões mesmo. Os corrimões para segurar a escada. O princípio da escadaria, temos o painel lateral da escadaria para fazer o móvel. Temos o motoqueiro passando. Temos aqui a nossa chaminé, tipo, para guardar, esconder as cordas do navio. E temos o nosso deck. Então, basicamente, isso que a gente aprontou e as portas já estão arrumadas para fazer o movimento que a gente precisar. Certo? E fechada, ambas. Então, vocês puderam perceber que, tipo, dentro da modelagem, tudo começa a partir de formas geométricas. Por exemplo, a porta, a cabine, o casco foram criados à base de um cubo. Já agora o mastro, duas partes do mastro e os corrimões foram feitos a partir de um cilindro. Então, geralmente, a gente começa com formas básicas e começa a sair daí, com cortes e movimentos, enfim. Geralmente é assim que se começa o projeto de modelagem 3D. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um puta trabalho, ainda vamos ter mais refinamentos desse barco, vamos acrescentar mais coisas. Espero que vocês estejam gostando de entender como é que é o começo de um processo de modelagem 3D. Um grande abraço a todos e continuem plantando a semente!